Não importa o que façamos, sempre escolhemos fazê-lo e somos responsáveis por tê-lo feito. É isso que o Gary Cox vai falar no seu livro Como Ser Existencialista. Verdade. Essa ideia de que nós sempre escolhemos e somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, o autor vai considerar como a base do pensamento existencialista, como aquilo que dá o colorido e a forma para a vida de um existencialista. Na verdade, de alguma forma ele tem razão. Se nós observarmos a nossa vida, nós vamos ver que o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. O tempo todo nós estamos decidindo algo. Das coisas mais básicas, mais comezinhas da vida, as coisas mais importantes, nós estamos tomando decisões. Desde a hora que eu acordo, se eu levanto agora, eu levanto daqui a 5 minutos, ou se eu fico mais na cama. Se eu faço café, ou se eu faço leite quente. São escolhas, estou decidindo. E todas as escolhas têm suas consequências, que podem ser grandes, podem ser pequenas, tudo de acordo com a escolha mesma. Mas, na verdade, eu acabo sendo, em alguma medida, o responsável por essas escolhas. E quanto a isso, nós não temos nenhuma dúvida. E o Gary Cox vai considerar essa realidade da vida do ser humano, de viver sempre escolhendo algo, como aquilo que caracteriza a visão existencialista. O existencialismo é, segundo ele, assumir a responsabilidade da própria vida e, em última instância, a responsabilidade do próprio destino. Por isso que o autor vai considerar que o existencialista é um ser independente, um ser autônomo, porque a partir do momento que você é responsável por si mesmo, pelo seu destino, você precisa assumir isso na sua vida, e a partir do momento que você assume, você passa a ser também autônomo. Você não é mais guiado por outras forças, você é guiado apenas por si mesmo. No entanto, se nós formos pensar bem, entendendo a história do existencialismo, o momento histórico em que ele aparece e aquilo que caracteriza o pensamento existencialista, nós vamos poder dizer que, em boa parte, o existencialismo é o ápice de um processo de isolamento do ser humano. Porque o existencialista, ele vai se manifestar já no momento que os homens parece que já não queriam mais confiar as suas vidas a forças além deles mesmos, né, como indivíduos. A história já havia passado por vários momentos. Em várias épocas colocou-se as forças superiores como aquelas definidoras do destino, mas ao mesmo tempo os homens foram acumulando uma certa confiança na sua capacidade de pensar, na sua capacidade de entender as coisas e também na sua capacidade de, com isso, definir o próprio destino. Então o existencialismo chega num momento da história que os homens começam a acreditar que eles mesmos deveriam, cada um, na sua individualidade, definir a sua própria existência. Bom, mas para a gente entender isso, a gente precisa entender qual é a base do existencialismo. Para entender o que o Gary Cox fala aqui no livro, quando ele diz assim, ó: o clube exclusivo do existencialismo é
é formado por aquela espécie de gente que pensa de modo independente, gente que, afinal, nunca se associa a clubes ou segue a multidão. Então, você está entendendo aqui o que o Gary Cox quer dizer? Ele quer dizer que é o seguinte, que o existencialista, ele vive completamente baseado na sua própria visão das coisas, na sua própria direção. E para a gente entender isso, a gente precisa entender de onde parte o existencialismo, para ele chegar a essa conclusão tão radical. Bom, o existencialismo ele vai partir, antes de tudo, da percepção ou do sentimento do absurdo. O que é esse sentimento do absurdo? É aquele sentimento de você olhar para a existência e não conseguir ver nela uma definição muito clara de como as coisas são. Quando nós olhamos para a existência, isso é uma realidade, nós chegamos a... Se nós tirarmos, né, a questão da fé, tirarmos a questão das crenças, né, da aceitação, da revelação ou da religião, se nós abstrairmos tudo isso, o que nós vamos ver? Algo sem um sentido muito claro. As coisas não acontecem exatamente como parecem que deveriam acontecer. As coisas não são justas. O mundo não segue uma ordem muito clara. Às vezes a pessoa age de uma determinada maneira e colhe um fruto. Outra pessoa age de maneira muito semelhante e as coisas acontecem completamente diferentes. Há injustiças, há maldade, há bondade. E a gente nunca sabe, bons também morrem, maus sobrevivem, às vezes o contrário. Então assim, você não consegue, no geral, a existência... A gente não consegue determinar exatamente o que ela é e nem que direção ela segue, qual é a regra por trás, quais são as leis por trás da existência. Estou falando isso, repito, a partir de uma abstração da fé e da religião. E se você parte desse sentimento do absurdo, a sua conclusão vai ser muito clara, que nós não podemos confiar demasiadamente em nada que existe fora de nós mesmos. Por quê? Porque nós não vemos lógica, não tem muita lógica. Nós não sabemos exatamente como as coisas se dão, e qual é a direção que as coisas devem ir. E se nós não podemos confiar totalmente no que há fora de nós, só há algo que nós temos pelo menos uma sensação de controle. É sobre as nossas decisões, é sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós avaliamos e sobre aquilo que nós decidimos. Quanto a isso, pelo menos, temos um sentimento de controle. Então, o que resta para o ser humano, segundo a visão existencialista, é confiar nas próprias escolhas como definidoras do seu destino, entenderam? É por isso que o existencialista, ele vai olhar para si e falar: eu sou responsável pelo que eu faço. Mas não apenas responsável, porque acho que todo mundo, de alguma maneira, entende dessa forma, né? Mesmo as pessoas religiosas que possuem crença num Deus superior, também se acreditam responsáveis. O próprio cristianismo chama o homem à sua responsabilidade. Você é responsável pelas suas escolhas, responsável inclusive pela sua salvação ou perdição, segundo as escolhas que você toma. Mas não é só isso. Para o existencialista, essa responsabilidade é o ponto inicial da definição, da construção do seu próprio ser. Então, diferente do pensamento cristão, por exemplo, o existencialista vai entender que eu ser responsável pelas minhas escolhas e, de alguma maneira, pelo meu destino,
também acaba me fazendo responsável pela construção de quem eu sou. Então agora eu não sou apenas responsável por escolher um destino que foi determinado para mim, né? Mais ou menos, grosso modo, o cristianismo é isso. Você tem 2 destinos preparados para você. O céu e o inferno, você é responsável por escolher para onde você quer ir. Ponto. O existencialista, ele vai pensar diferente. Ele vai falar, não existe nenhum destino preparado para mim e nenhuma escolha entre destinos. Eu sou o construtor do meu destino, da minha direção. Porque eu sou livre, independente, autônomo e responsável pelas minhas escolhas. Então veja que nós chegamos realmente ao ponto, porque até o existencialismo, ele vai assim nascer de verdade, ele já começa com suas primeiras manifestações, vamos dizer, no século XVIII, mas é no final do século XIX, começo do século XX que ele vai aparecer mesmo, né? Como uma linha de pensamento mais clara. Então, eu vejo o existencialismo como o ápice de uma tendência de afastamento de verdades coletivas. As verdades coletivas religiosas, as verdades coletivas nacionais, até as verdades coletivas religiosas, filosóficas, que sempre permearam a mentalidade dos homens. No existencialismo é quase um grito de revolta contra isso e de independência, dizendo, não, eu vou viver por minha conta, eu vou viver por mim, eu sou responsável por mim, eu não sigo mais ninguém, eu sigo apenas aquilo que eu entendo que deve ser seguido. Porém, se nós formos pensar, e aqui entra a opinião do Fábio Blanco, é que esse negócio de pensar de modo independente, ou esse negócio de pensar de um modo totalmente dependente, é um pouco ilusório. As próprias linhas de pensamento posteriores, né, que entraram pelo século XX, já no século XXI, já começam a colocar muito em discussão isso, trazendo as questões do inconsciente, as forças primitivas que há no homem, né? Então nós hoje temos uma consciência maior de como nós somos também guiados pelo inconsciente, como somos guiados por forças que estão além da nossa consciência mesmo daquilo que nós devemos fazer. Além do que, existe também a questão das forças culturais, sociais, que nos afetam na maioria das vezes sem que nós percebamos. Então muitas das nossas decisões não são decisões totalmente independentes, né? Totalmente autônomas, no sentido de que todas essas decisões são tiradas de dentro de nós mesmos. Não é assim que funciona. Na verdade, nós tomamos decisões também por razões que nós desconhecemos e que às vezes estão lá muito profundamente arraigadas dentro de nós. Bom, eu não estou dizendo que somos só guiados por isso, porque existem linhas de pensamento que chegam a essas conclusões, né? Nós somos guiados totalmente por essas forças inconscientes. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas há uma mescla, e muitas vezes nós não conseguimos determinar. Então o fato é que essa ideia que o Gary Cox, repito aqui, estou analisando um trecho desse livro, quando o Gary Cox fala que o clube dos existencialistas é formado por gente que pensa de modo independente, que nunca se associa a clubes ou segue a multidão, não me parece ser completamente realista. Porque nós, de alguma maneira, seguimos a multidão. Seguimos. Mesmo sem saber. Talvez eu conscientemente não me alie a grupos. Beleza. Mas existe uma multidão dentro de nós, né? Existe até um inconsciente coletivo, como nos ensinou o Carl Jung. Existem forças primevas, existem poderes sociais, inclusive culturais, antigos, inclusive, que estão dentro de nós e que nos influenciam de alguma maneira. Então essa coisa de nós sermos completamente independentes parece que é
um pouco de fora da realidade. E talvez esse seja a grande fragilidade do existencialismo no final das contas, né? O existencialismo eu até considero atraente em muitos pontos. Eu estudo bastante os autores existencialistas, concordo com eles em muitas coisas. Eu acho que as percepções dos existencialistas são as percepções do homem natural, né? O homem nu de crenças, um homem nu de dogmas, ele vai ter provavelmente essas sensações, essas percepções que o existencialismo traz. E eu acho isso de alguma maneira admirável. Mas muitas vezes o existencialismo me parece um grito de desespero, na verdade. Um grito de desespero de alguém que se vê assim, né, diante de uma realidade absurda. Repito, quando você está desnudado de fé e de crenças, você se vê diante de uma realidade absurda, e diante dessa realidade absurda você grita e fala, não, então tá bom, é absurdo, então eu vou fazer do meu jeito, então eu vou seguir do meu jeito. Eu acho essa ideia da responsabilidade pessoal muito interessante, até da construção da sua existência, do seu eu também acho que em parte isso aí é muito interessante e real. Mas levado às últimas consequências, eu acho que o existencialismo nos traz a uma ideia equivocada do que é a realidade. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.